Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Murque e você está em provas de engenharia. Aqui você pode. Vamos continuar nossa aula com a resolução resolvida da prova da FGV de 2021 do TCA do Amazonas. Vamos lá? Questão de número 40 para você que jogou aí o jogo da Lula, o Squid Game, Round 6, né? Que teve que escolher qual era o vidro temperado ou o vidro comum, o vidro float, né? Vamos falar aí sobre os vidros na questão de hoje. Então vamos lá. Para uma cobertura de vidro foi especificado um vidro insular composto por uma placa de vidro temperado, externa e superior, e uma placa de vidro laminado de segurança interna e inferior, ou seja, temperado em cima e laminado embaixo. Sobre as características desse vidro especificado, é correto afirmar que a. O vidro de placa inferior é obtido por fundição e laminação contínua, onde se incorpora durante a fabricação uma malha de arame de aço. Letra B. O vidro de placa inferior pode ser composto por duas placas separadas por um espaçador, constituído de uma câmara de ar estanque. Letra C. O vidro de placa superior pode ser composto por duas chapas de vidro float com uma camada intermediária para reter os fragmentos de vidro e limitar o tamanho da abertura. Letra D. O vidro da placa superior foi submetido ao tratamento térmico, consistindo no aquecimento seguido de rápido resfriamento. Letra E. O vidro descrito não pode ser utilizado em aplicações não verticais. Vamos lá, continuando. Então, olha só, primeiro vamos apresentar o vidro comum, o vidro float, aquele que quebra, né, e gera grandes cacos, né? Ele é um pouco mais perigoso, tudo bem? Então vamos lá, vidro float, o vidro comum, também chamado de vidro recosido, é aquele que ainda não recebeu qualquer tipo de beneficiamento. Recozimento é o processo de resfriamento controlado para evitar a tensão residual no vidro e é uma operação inerente ao processo de fabricação do vidro float. O vidro float comum pode ser cortado, usinado, perfurado, curvado, afiado e polido. A partir das chapas do vidro float é possível fazer uma série de processamentos que geram alguns diferentes tipos de vidros, como curvo, laminado e temperado, que já vamos falar sobre eles, insulado também, acidado, jateado, pintado, serigrafado, antibactéria, autolimpante e fotovoltaico. Em edificações, o vidro float comum pode ser utilizado onde não há o risco de impacto humano, como por exemplo em janelas de correr, com o vidro inteiramente encaixilhado acima de 1,10 m do piso. Continuando aqui, pessoal, vamos falar sobre o nosso vidro temperado. Olha só, o vidro temperado é cerca de 4 a 5 vezes mais resistente que o vidro float, comum da mesma espessura e configuração, né? Quando quebrado, ele gera fragmentos relativamente pequenos que são menos propensos a causar ferimentos graves. Pode ser classificado como um vidro de segurança desde que atenda a NBR 14698. O processo típico para reproduzir esse vidro temperado envolve o seu aquecimento a mais de 600 graus Celsius, em seguida o resfriamento rápido para bloquear a superfície de vidro em um estado de compressão e o núcleo em estado de tração. Bacana, né? Depois de temperado, o vidro não pode sofrer corte ou usinagem. Continuando aqui, na arquitetura é muito comum o uso de vidro temperado no fechamento de vitrines de lojas em residências para execução de boxes de banheiros. Com vidro temperado também é possível executar estruturas de fachadas autoportantes, né? Ou seja, portante significa estrutural, tudo bem? Muito comum em ambientes com pé direito elevado, tal como lobbies e halls de edifício, ou seja, você não precisa de encaixilhamento, de repente aí, por exemplo, um vidro temperado em formato de U, também chamado de U-glass, beleza? Vamos falar agora sobre o vidro laminado. O vidro laminado tem uma película entre duas chapas de vidro, é basicamente isso, olha só. O vidro laminado é composto por duas ou mais chapas de vidro float ligadas permanentemente em conjunto com uma ou mais camada intermediária de material plástico, PVB, EVA ou resina, utilizando calor e pressão. O vidro e camadas intermediárias podem ter uma variedade de cores, revestimento de controle solar e espessura definidos para atender os padrões e exigências de normas de segurança. Ele pode ser quebrado, mas seus fragmentos tendem a aderir à camada intercalar e permanecerem em grande parte intactos, reduzindo o risco de lesões. Pode ser considerado um vidro de segurança se atender a NBR 14697. Continuando aqui, pessoal, nosso vidro aramado, talvez aí o mais fácil de identificar, né? O vidro aramado tem o que? Uma tela de arame lá dentro. É só isso, olha só. O vidro aramado possui uma tela metálica incorporada ao seu interior. Essa tela é inserida a massa vítrea ainda derretida, conferindo maior resistência à chapa de vidro. É considerado um vidro de segurança e antifogo.
Quando quebrado, os cacos de vidro permanecem presos à tela metálica, evitando possíveis ferimentos e mantendo o local da instalação fechado. Beleza, pessoal? Continuando aqui, vidro insular ou insulado, vidro duplo. O vidro insulado é aquele que tem duas ou mais chapas de vidro unidas hermeticamente em suas bordas de forma que tem o que? Uma câmara de ar, pessoal, tudo bem? Entre elas criando um conjunto unitário, beleza? Então no vidro insulado tem esse espacinho aqui e fica o ar aprisionado, tá? Chama-se de unidade insulada ou em inglês IGU, Insulated Glass Unit. É o mais eficaz para reduzir a transferência de calor por condução através do vidro, quando usado em conjunto com vidros de controle solar e com acabamento Low-E de baixa emissividade. Os vidros insulados podem garantir elevados níveis de isolamento térmico. Bacana, né? Então, voltando à questão aqui, letra A. O vidro da placa inferior é obtido por fundição e laminação contínua, onde se incorpora durante a fabricação uma malha de arame. Pessoal, o vidro com arame é o vidro aramado, tá? Então ele está falando que em cima tem o que? Vidro insular composto de uma placa de vidro temperado e uma placa de vidro laminado. Então temperado e laminado. Ele falou o quê? Que o vidro da placa inferior tem um arame. Então não tem um arame, seria o que? Um vidro aramado e não um vidro laminado. Letra B. O vidro da placa inferior pode ser composto por duas placas separadas por um espaçador, constituído de uma camada de ar estanque. Nada a ver, ele está querendo confundir o que? O vidro laminado com o vidro insulado duplo, né? O vidro laminado é composto das camadas intermediárias de material plástico, beleza? São dois vidro floats com uma camada intermediária de material plástico. Letra C. O vidro de placa superior pode ser composto por duas chapas de vidro float com uma camada intermediária para reter os fragmentos de vidro e limitar o tamanho da abertura. Alternativa errada. O vidro float não é temperado, é um vidro comum, não sendo considerado um vidro de segurança. Tudo bem? Continuando aqui. Letra D. O vidro da placa superior foi submetido ao tratamento térmico, consistindo no aquecimento seguindo do rápido resfriamento, 600 graus Celsius, né, pessoal? Essa alternativa é correta, é o nosso gabarito, é definição do vidro temperado. Letra E. O vidro descrito não pode ser utilizado em aplicações não verticais. Pode sim, não há problema nenhum, tudo bem? O vidro insular é comum em janelas, como já apresentado nas últimas imagens na questão, e também pode ser utilizado em outras aplicações. Nosso gabarito aí é a letra D. Espero que vocês tenham gostado dessa questão e até a próxima.